eu tive o primeiro contato durante o período da pandemia, foi através de uma médica por telemedicina, quando eu estava com os primeiros sintomas do Covid, ou seja, febre e dor no corpo. Isso foi no dia 24 de dezembro, os primeiros sintomas. No dia 25, eu, em contato com o aplicativo que a Prevent Senior tinha disponibilizado, da teleconsulta, eu fiz uma consulta com essa médica que durou menos de 10 minutos, no qual eu relatei que eu estava com febre e dor no corpo. Ela disse, então, que mandaria algum medicamento para a minha residência, que quando eu recebi, verifiquei que era hidroxicloroquina, ivermectina e todo aquele chamado kit Covid. Foi enviado por um motoboy. Comecei a tomar, não tinha o que contestar, eu estava sendo orientado por uma médica. Comecei a tomar, o tratamento duraria 5 dias. Acontece que eu não melhorei, eu piorei. Nesse meio tempo, senador, eu fui fazer o exame de PCR, o qual saiu praticamente o resultado quase que no final desse período de 5 dias. Certo. Ou seja, eu comecei a ser medicado por uma teleconsulta, sem saber o que eu tinha. Eu tive um resultado positivo, já estava terminando esse tratamento de 5 dias, eu estava piorando. Foi quando no dia 30 de dezembro, à noite, eu tive que ir para um pronto-socorro da Prevent Senior e fiz lá novamente um exame de PCR, que saiu o resultado na hora, confirmou deu positivo, e também foi confirmado que eu estava com pneumonia bacteriana, só que avançada já. Eu acredito, senador, que um atendimento pronto, imediato, no primeiro dia, talvez, eu não sou médico, o doutor aqui pode confirmar, talvez a minha pneumonia tivesse sido combatida mais eficientemente. Bom, eu fui imediatamente internado e entubado. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema de uma doutora Daniela de Aguiar Moreira da Silva, comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria, segundo as palavras da doutora Daniela, maior dignidade e conforto, e meu óbito ocorreria em poucos dias. Eu seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família, e diz que recomenda que se desligue, não se faça mais hemodiálise, não se ministre mais antibióticos, enfim, e também não faça a manobra de ressuscitação, se houvesse, e que ministre a bomba de morfina. E ao final ela diz o seguinte, nesse prontuário, que está em mãos da CPI já, inclusive está em mãos do Ministério Público também, de São Paulo. Ela escreve, em contato com a filha Maíra, a mesma entendeu e concorda. Isso é mentira. Minha família não concordou. Bom, no mesmo dia, no final da tarde, minha família consegue uma... A família não concordou, nem houve autorização expressa? Não houve. Foi por telefone, inclusive. Em algum momento, uma pergunta só para... Em algum momento, o senhor percebeu que os médicos estavam, para esses procedimentos e prescrições, estavam cumprindo ordem ou estavam receitando o que eles queriam com liberdade, com autonomia? Bom, senador... Qual foi sua percepção? A minha percepção só se deu antes da minha internação, porque depois eu estava entubado e na UTI, né? Mas eu estranhei esse protocolo, esse procedimento de enviar remédio em casa. Eu nunca vi isso.
Normalmente se faz o seguinte: o médico prescreve, talvez até por telemedicina, que está regulamentada, você pega a receita e vai na farmácia, adquire o remédio e começa a fazer o tratamento. Só que isso se dá normalmente após um diagnóstico, né? E um diagnóstico normalmente é feito através de alguns testes. No caso, foi via aparelho celular. Bom, voltando, senador, se me permite, continuar o relato. Por favor. Nesse mesmo dia, por volta das 16h30, minhas duas filhas e uma irmã minha tiveram presencialmente numa reunião com a doutora Bianca de Carvalho Perry, que se identifica como sendo médica paliatista da Prevent Senior. Certo. E também com o doutor Fábio, da UTI, não sei o sobrenome, e o doutor Gustavo dos Santos. Não sei também qual é o papel dele nessa estrutura. Mas nessa reunião, eles tentam convencer minha família de que, pelo prontuário na mão, que eu tinha marca-passo, que eu tinha sérias comorbidades arteriais e que, enfim, eu tinha uma idade muito avançada. Só que esse prontuário não era meu, era de uma senhora de 75 anos. Eu não tenho marca-passo. A única coisa que eu tenho hoje é pressão alta. Sempre tive pressão alta. Senhor Tadeu, você pode confirmar, o nome da doutora era a doutora Daniela Cabral? Daniela de Aguiar Moreira da Silva. Perfeito. Essa Daniela Cabral eu não conheço. E os outros médicos quais eram? A doutora Bianca de Carvalho Perry, que me parece é superior à da doutora Daniela. Ela parece que, pelo que eu apurei, ela é coordenadora dos cuidados paliativos dentro da Prevent Senior. Obrigado. E também esteve nessa reunião o doutor Fábio, que era da UTI, e o doutor Gustavo dos Santos. Bom, e finalizando, minha família não concorda nessa reunião com o início dos cuidados paliativos, se insurge, ameaça ir à justiça para buscar uma liminar para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja, em poucos dias eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. Eu vim de São Paulo para Brasília sozinho, sem nenhum acompanhante. Teria sido assassinado. Sim, senador. Senhor, a sua família também contratou um médico particular. Perfeito. Muito obrigado, senador Alencar. Minha família, desconfiando da estrutura da Prevent Senior, contratou um médico particular para fazer a fiscalização dos procedimentos internos. Porque mesmo com eu estando na UTI e não tendo iniciado os cuidados paliativos, eu não ter ido ao leito híbrido, a minha família não confiava mais na estrutura. E esse médico foi um verdadeiro fiscal dos procedimentos. Eu acho que eu estou vivo também por causa dele. Quantos dias o senhor ficou na UTI? Por favor. Pois não. Além disso, a filha dele, Marina, num áudio que nós temos, ela questiona o doutor Gustavo, dizendo que não aceitava. Aí o doutor Gustavo, no áudio, diz, olha, realmente é preciso fazer a diálise, que estão suspendendo, até porque o doutor Tadeu teve queda da creatinina, diminuiu a ureia, ele está se recuperando, ou seja, na verdade... Eu estava melhorando. Estava melhorando, mas mesmo melhorando, a indicação era uma indicação absurda para acabar com a vida dele. Só algumas informações para a gente precisar aqui. Quando foi o dia da internação? Onde é que o senhor foi internado? Ok. A minha internação se deu no dia 30 para 31, foi na madrugada do dia 31, e foi na unidade em São Paulo, na unidade da Brigadeiro Luiz Antônio. E de lá eu fui transferido para a unidade Pinheiros, onde eu fiquei na UTI. Foi transferido para ir para... Quantos dias passou na UTI? Até esse telefonema, aproximadamente uns 30 dias, ou um pouco menos. E só que o total da minha internação foi de 120 dias. Em que dia exatamente a equipe médica informou a Vossa Senhoria que o senhor sairia da UTI mesmo sem ter melhorado? Eu acredito que foi no dia 28 ou 29 de janeiro. 28 de janeiro. Quais foram os argumentos que eles usaram para o senhor ou para os familiares? Para os meus familiares. O argumento que meu caso não tinha mais solução, que eu estava com
os rins comprometidos, os pulmões comprometidos, e que, eventualmente, eu teria se sobrevivesse, seria um paciente com problemas renais crônicos e problemas respiratórios também. No entanto, os últimos exames que eu fiz, meus pulmões estão ótimos, meus rins estão ótimos. Além disso, o argumento foi de que, esse é um argumento da teoria aí, do Conselho dos Cuidados Paliativos, de que seria mais confortável para o paciente e mais digno para o paciente morrer, vir a óbito com a bomba de morfina.